Olá, amantes do universo. Eu sou Alien Silva e é um prazer me conectar com todos vocês. É... Bom, hoje eu começo a traçar um novo paradigma, que é um paradigma primeiramente, né? Um paradigma é um exemplo, é um conjunto de crenças. É... E para construir esse paradigma, né, essa nova forma de ver e interpretar a realidade, eu vou trazer aqui nesse vídeo a primeira lei hermética, que eu acho que é algo muito bacana para a gente falar do que é o despertar da consciência. E antes dessa primeira lei hermética, né, é trazido ali no livro algo muito interessante que é sobre o que é verdade, primeiramente, né? Hermes vai trazer uma perspectiva que verdade, tudo é verdade, mas tudo é uma meia-verdade. Ou seja, a minha verdade não é a sua verdade, mas são verdades. São meias-verdades, na verdade, né? E a verdade real, verdadeira, entre aspas, né, seria a verdade absoluta, que é o conjunto de todas as perspectivas da verdade, só a partir de uma perspectiva ampla, né, que poderia, assim, então, conceber o que é realmente verdade. Para além disso, tudo é só uma mera perspectiva, tudo é uma meia-verdade. Então, aqui eu sempre vou trazer o que é verdade para mim. Então, eu sei que no começo, principalmente no meu processo, às vezes eu via pessoas falando sobre alguma coisa, eu achava até uma certa arrogância da pessoa afirmar aquilo daquela forma, mas hoje eu entendo é porque aquilo é verdade para ela. Então, quando eu trazer aqui as coisas em tom de afirmação, como se fosse algo absoluto, não estou afirmando que seja, mas é a minha verdade, é o que eu vivenciei, é o que faz sentido para mim. Pode não fazer sentido para você e tá tudo bem, cada um tem a sua verdade e cada um vai expandindo a partir do seu ponto de vista, né? Então vamos lá, quando a gente fala de despertar da consciência, né? Primeiramente a gente tem que dar uma pequena pincelada no que é despertar e o que é consciência. Primeiramente despertar, né? Para você despertar de algo, você tem que estar dormindo. Então, entende-se que estamos dormindo, né? Antes de despertar. E consciência é aquilo que temos ciência. A consciência ela não tem um conceito muito sólido, né? Porque na filosofia você vai ter uma perspectiva dela, na neurociência você vai ter outra, na psicologia você vai ter outra, que cada um desses é uma meia-verdade, né? A consciência é aquilo de mais complexo que existe até hoje, então não dá para caber em uma palavra só. O que chamamos de consciência é algo muito complexo para ser concebido. Então vamos lá, né? Despertar, então, acordamos a consciência, né? E tem algumas outras. Tem o despertar espiritual, que ao meu ver é a mesma coisa, né? Que o espírito, para mim, é a mesma coisa que a consciência, aquilo que transcende a matéria, que transcende esse corpo, aquilo que realmente somos. Então, quando falamos nesse despertar da consciência, né, dizemos que a consciência acordou. O que queremos dizer com isso, né? Que para, é uma mudança de paradigma da regra do eu. O que é o eu é aquilo que eu me identifico. Quando chegamos aqui no planeta Terra, né, é nos ensinado no paradigma atual que somos esse corpo, né, que estamos nele, que somos vivos, que não sabemos por que estamos vivos e que a morte é o fim e nada se sabe se o que existe após a morte, né? E esse paradigma é baseado na identificação com o ego, né? Se eu me identifico com esse corpo apenas, eu sei que a minha existência é finita e eu vou agir de forma instintiva, né? Certo? Então, quando despertamos da consciência e quando entendemos que não somos meramente esse corpo, que somos uma consciência, transcendemos a regra do eu, né? Então não nos identificamos mais como meramente esse corpo, mas sim como uma consciência. O que queremos dizer então com essa troca de paradigma, essa troca de perspectiva da regra do eu? Na primeira lei hermética, né?
vai ser dito ali que o todo é mente e o universo é mental. O que ele quer dizer com isso, né? O todo, a concepção de o todo para mim seria a consciência, de certa forma, né? Porque a consciência é aquilo de mais complexo que existe, que a gente não consegue entender ainda completamente o que ela é, que seria o todo, que seria a fonte criadora, aquilo que veio antes da gente, aquilo que nos criou, aquilo que tudo é. Porque para mim a base da existência é a consciência. O despertar espiritual, o despertar da consciência, ele sempre provém de uma crise existencial, quando você começa a se questionar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E disso, diante dessa crise, né, ela também vem de uma não satisfação com o que te contaram que você é, que é esse corpo, né? E você fala, será mesmo se sou só isso? E em contraponto, quando você começa a despertar, será que eu não estou ficando doido? E você não tá doido, porque se você estivesse realmente louco, você não se questionaria se você tá louco, né? A partir do momento que você já para pensar, nossa, será que eu tô ficando doido? É um sinal de consciência. Então fica tranquilo. O meu intuito aqui com esse canal é justamente auxiliar as pessoas, né? Nesse processo que eu passei, estou passando, né? Porque o despertar, tendo em vista que é tomar consciência, né? Ele é infinito, né? Então, só voltando, calma, me perdi. Tava falando do princípio hermético, que o todo é mente, o universo é mental, né? O Hermes vai trazer essa concepção que o todo, tudo é o infinito, é o universo, é o incognoscível. Então, se ele tudo é, literalmente tudo é, como ele teria nos criado, né? Não poderia ser se dividindo, porque se ele tudo é, ele não pode se dividir e ele não pode se multiplicar também, porque ele já tudo é. Então, a única forma de se pensar o infinito criando algo seria a partir da mente do infinito. Então, o todo sendo tudo que é, ele só poderia criar algo fora dele a partir da sua mente. Então, todo é mente, o universo foi todo criado na mente dele. E esse princípio é abordado no hinduísmo, né, onde no hinduísmo tem lá o Brahman, né, que seria essa concepção de todo para eles, e nessa mesma perspectiva a gente existe na mente de Brahmani. E quando no cristianismo, né, se fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que quer dizer isso? Não quer dizer que Deus tem uma forma humanoide e criou a gente igual a ele. Quer dizer que a nossa essência, a nossa consciência foi criada à imagem e semelhança dele. Ou seja, a nossa consciência já tudo sabe, já tudo é. Então, quando a gente está aqui separado do todo, estamos experienciando a criação que o todo criou, e se ele criou a gente à imagem e semelhança dele, o que a gente era anteriormente era o todo. Então, estamos aqui experienciando aquilo que nós mesmos criamos de certa forma e estamos tomando consciência de tudo que criamos. Então, para a consciência, tudo é experiência. Então, quando despertamos para essa nova forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, a gente transcende a dualidade, no sentido de que você entende que para a consciência, que é infinita, tudo é experiência, tudo é experiência. E aí você vai entender que existem leis universais, que é a ciência. A ciência nada mais é do que um reconhecimento de padrões. E quando a gente fala de consciência, de despertar espiritual, de espiritualidade, a gente não está falando de algo muito longe da realidade, muito pelo contrário. A gente está falando de experienciar, né, todos esses conhecimentos e ver se faz sentido para você. Porque tudo é verdade, lembra? Tudo é uma meia-verdade. Então, vai lá, vivencie, vê se aquilo é uma verdade para você. Se não for, segue tua vida e tá tudo bem. É... Retornando onde eu estava, certo? E aí, né, a gente tem uma máxima de René Descartes, onde ele vai dizer, penso, logo existo.
Só que você vê que tem uma falha, né? Que penso, logo existo. Se eu penso e eu consigo perceber que eu penso, logo eu não posso ser o pensamento. Eu não posso ser a mente. Eu sou o observador que está por trás da mente, que está observando o pensamento, que está observando tudo ali tudo que se faz. Antes de você mexer um braço, você pensa, você utiliza ali a mente, né, para mexer esse braço. Ou seja, isso é o que nos diferencia, né, de outros animais que agem meramente pelo instinto, a capacidade de pensar antes de agir. Então, você pode trazer, e como Deus nos criou, né, a fonte criadora, o eu superior, nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos criou com o mesmo potencial de criação. Então, somos criaturas e somos criadores ao mesmo tempo. Logo, o despertar da consciência é o despertar para a autorresponsabilidade. É você entender que você está criando tudo à sua volta a todo momento. Você cria a sua realidade e você é responsável por ela. Você pode ter consciência disso ou não. Você pode continuar vivendo na ignorância. Cada um faz o que quer. Isso é o livre-arbítrio, né? Você faz o que você quiser. Tem uma frase do Einstein que é muito interessante, que é tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Logo, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. E essa frase ela é muito bonita, né? Porque traz muito disso que eu tô tentando passar para vocês. Você pode viver sem a consciência, né, de que existe muita coisa além disso que chamamos de plano material, né? Ou você pode adentrar no estudo de tudo isso que existe, sabe? Eu já passei por várias religiões, aliás, em várias assim. Eu passei pelo espiritismo, catolicismo e pelo protestantismo, todas de origem cristãs, né? E eu me desvencilhei depois totalmente delas, fui agnóstico, não acreditava mais nessa concepção de Deus que eles pregam, porque é um Deus que não fazia sentido pra mim, sabe? Eu ficava pensando, mano, se Deus é perfeito e ele nos criou e ele sabia que a gente ia errar, que a gente ia fazer merda, se ele tudo sabe, se ele é onipotente, onisciente, onipresente, se ele em todo lugar está, se ele já tudo sabe, se ele todo o poder tem, por que diabos ele ia me criar com a possibilidade de eu errar e depois eu ir pro inferno e ficar lá pela eternidade? Falei, que porra de Deus que é esse? Não. Prefiro viver aqui na minha ignorância do que adorar um Deus desse. Então não fazia sentido pra mim, né? Mas no meu coração eu sempre senti um amor muito grande em qualquer templo que eu estivesse, porque eu me sintonizava com aquilo, sabe? Mas quando eu comecei, eu sempre tive muito esse questionamento da realidade, muito antes de eu ter contato com a filosofia em si, eu sempre fui um questionador, sabe? Desde criança. Aí eu perguntava assim pra Deus. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro pastor, né? Cheguei nele e perguntei assim. Falei, pastor, mas se Deus criou tudo e todos, quem que criou Deus, né? Da onde que ele veio? E até hoje ainda tenho essa dúvida, né? Porque se a fonte criadora tudo criou, o que antecede ela, né? E aí o preceito, e tem uma lei hermética que eu acho muito interessante, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, que é a base da ciência, né? Que é um padrão que você reconhece ali e ele se aplica em outras coisas. Então eu penso, na minha compreensão até hoje, né? Que a fonte criadora, ela acha que ela criou tudo, mas na verdade ela também foi criada e eu acho que é infinito, tanto para cima como para baixo. Então eu acho que existe muitos universos e a gente é só um deles, e mesmo nesse um ele é muito grande, e aos poucos a gente um dia vai se tornar uma fonte criadora, né? Então a gente vai criar universos. É o que eu acho, né? É o que eu entendo de tudo isso que eu venho estudando e tudo mais. Mas eu sei que a primeiro momento pode ser muita coisa, pode ser algo que para você seja muito distante da realidade, porque eu sei que é um processo, eu sei que é difícil se desvencilhar, né, de tudo aquilo que te contaram que você é, do que é real, mas começa a questionar se isso realmente é real.
Começa a questionar, questiona tudo. Nunca leva nada que ninguém fala como verdade. Cria sua própria verdade a partir do seu questionamento e do seu discernimento, sabe? Quando você começa a fazer isso, você começa a ir pra frente, de certa forma, sabe? No sentido de progredir. Porque, cara, muita coisa que nos é ensinado não faz sentido e muita coisa que deveria nos ser ensinado não é. Você já parou para pensar nisso? Que a gente não recebe uma educação libertadora que nos realmente prepara para viver em sociedade? Se existe uma política, se existe. Se, deveria se pensar em várias coisas que não se pensa. E você acha que não tem um interesse por trás disso? Você acha que não tem alguém ali que quer que realmente você não tenha acesso a esse conhecimento, sabe? Eu já fui uma pessoa muito ativamente política, né? E eu sempre tentei ser o mais fiel possível aos meus ideais. Então, quando eu estava vivendo ali nesse meio político, eu vivia arduamente ele, porque aquilo era a verdade para mim. Mas hoje em dia eu entendo que a dominação consciencial, a real dominação que a gente vive, transcende muito além dessa dominação de classe. É uma dominação consciencial, uma dominação onde não deixam saber quem você realmente é. E como você não sabe quem você realmente é, você aceita que te digam quem você realmente é. E isso acaba te limitando e faz você viver aquilo que queiram que você viva. Enfim, isso é só uma introdução ao assunto. É, inevitavelmente, tudo é relacionado, né? Eu vou tentar trazer todo esse conhecimento que eu tenho da forma mais linear possível, né? Que é como a mente humana entende as coisas, que eu entendo as coisas, que você entende as coisas, né? Mas antes de finalizar, eu só queria trazer então um conceito do que eu entendo como humanidade. Tendo em vista, né, entendi então, né? Eu sou um espírito, sou um ser eterno, né? Vou acreditar aí no que você está falando. Faz sentido aqui pra mim, já vivenciei alguma coisa que me faz, que me traz aí esse sentimento de que isso que você está falando tem um sentido pra mim. Então, o que é a humanidade, né? O que é espiritualidade? Espiritualidade é o estudo do espírito, né? Humanidade é... Aliás, não estudo do espírito. Espiritualidade é o conjunto de todos os espíritos que existem, né? E humanidade é o conjunto de espíritos humanos. Então, quando falamos que somos humanos, eu entendo que todos os humanos formam um espírito só, que é o espírito humano, né? Então, nós, enquanto vivendo essa experiência humana, estamos dentro das mesmas possibilidades de experimentação. Então, quando você começa a entender que você está conectado com todo mundo, né? O outro, na verdade, é uma parte de você que está experienciando ali uma outra linha do tempo. Você acha melhor não abordar isso agora? Ainda falaremos sobre isso. Mas enfim, meus queridos, foi um prazer me conectar com vocês. Se fez sentido para você alguma coisa que eu falei, se inscreve aqui para acompanhar aqui ou aqui, não sei onde que é ainda. Mas se inscreve aí para acompanhar, vou trazer muito conteúdo bacana ainda. Vou falar sobre psicologia, sobre várias filosofias, sobre política, mas não de politicagem. É... Quero falar também sobre sociologia, sou apaixonado por estudar a sociedade e a relação entre o indivíduo e a sociedade, como que a espiritualidade impacta o coletivo, como o autoconhecimento impacta a sociedade em si, né? Enfim, vou falar de bastante coisa, então ativa o sininho para você não perder nada que acontecer por aqui e um beijo no seu coração. Se você achar que tem alguém que pode se interessar por isso também, envie o vídeo para essa pessoa. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí, na medida do possível e do conhecimento que eu tenho, eu te respondo. E deixa avaliação aí também, se tu gostou, se tu não gostou. Se tu gostou, é nóis. Se tu não gostou, comenta aí, ó. Não gostei por conta disso, disso e disso. Porque se você não comentar, não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Porque vai ser só um dislike e não vai ter sentido. Enfim, é isso e tchau.